Hoje concluímos a série de entrevistas que o 86 está fazendo com os 13 candidatos e candidatas à Prefeitura de Teresina. Estamos no bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina, com a candidata Simone Pereira, do PSD. Bom dia, candidata. Bom dia, é um prazer receber vocês aqui na minha casa. Nós que agradecemos por nos ter recebido. Nós pedimos para que cada um dos candidatos escolhesse o local onde essa entrevista aconteceria. E a Simone escolheu a casa dela, que fica aqui no bairro Pedra Mole. Candidata, eu começo lhe perguntando, por que a senhora escolheu esse local para a nossa entrevista? Por que a senhora se sente à vontade aqui? Porque aqui é a minha paz, aqui é o meu porto seguro, é a minha casa, é meu lar, né? É onde eu realmente me sinto bem, me sinto feliz e para mim é o melhor lugar do mundo, é minha casa. A senhora tem alguma história com esse bairro que a senhora possa contar pra gente? Tenho sim. Eu moro aqui há 30 anos. Quando eu cheguei nessa casa, estava começando a ocupação aqui da Vila Cidade Jardim. Meus filhos eram muito pequenininhos. Eu tinha um filho de 1 ano, uma filha de 3, né? Eu vim para cá, essa casa nem muro tinha. E eu fiquei muito preocupada, assim, porque eu morava sozinha, numa casa sem muro, sem muita segurança, e um processo de ocupação. Então, eu fiquei com muito medo, eu estava terminando meu curso de serviço social, já tinha até feito meu projeto de TCC, e pelo medo que eu fiquei do desconhecido, eu mudei o meu projeto de TCC, que eu estava fazendo sobre alcoolismo, acabei fazendo sobre o movimento comunitário, me aproximei das pessoas que estavam fazendo a ocupação e organizei o movimento comunitário. Eu fiz a primeira associação de moradores daqui da região, que foi a da Cidade Jardim. Eu fiz a associação, fui presidente da primeira comissão eleitoral e impulsei o primeiro presidente da associação, que já até faleceu, o finado Zé Baixinho. E aí começou a minha relação com os movimentos comunitários, né? Porque além de eu ter usado isso como laboratório para o meu TCC, eu acabei tendo um envolvimento afetivo muito grande com a comunidade, né? Nessa época, minha mãe também morava aqui com a gente e minha mãe começou a alfabetizar algumas crianças que moravam aí e a gente começou a ter essa relação mais próxima, né? Depois, com o tempo, infelizmente, o movimento comunitário ele sofreu um processo de corrupção mesmo. Ele foi corrompido em algumas situações pela política partidária. Então, os políticos eles começaram a entrar no movimento comunitário e usar isso em favorecimento próprio. E eu, na verdade, quando eu idealizei a Associação de Moradores daqui, eu não pensava disso ser um palco político partidário, mas um palco de conquista, de reivindicações, de cidadania. E como o poder econômico e o poder político é muito forte, eu acabei recuando um pouco. Porque é muito difícil você tentar conscientizar uma população que vive um processo de exclusão absurdo. Então, eu recuei um pouco, depois, com o tempo, eu fui voltando para o movimento, me reaproximando. Mas, assim, a nossa luta muito hoje é de tentar mostrar para as pessoas que, de fato, os espaços do movimento comunitário eles não podem ser corrompidos. Essas coisas não podem ser misturadas. Uma coisa é a política partidária, outra coisa é a política comunitária. Quem é Simone Pereira como ser humano? Simone Pereira é mãe, é avó, tenho 5 netos que são realmente a razão da minha vida. Tenho como máxima na minha vida uma frase que diz que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso de um lar. Então, a minha família ela é prioridade absoluta, em todos os sentidos. Só aquela mãe galinha choca mesmo, que quer os filhos embaixo das asas. Meus filhos, eu tenho um filho de 32 anos, uma filha de 36. Minha filha mora em São Paulo, o marido é médico, ela é fisioterapeuta. Eles foram fazer residência e já estão há 7 anos lá. Mas eu sou aquela mãezona mesmo que todo dia tem que falar, pelo menos 2 vezes por dia, tem que chamada de vida, eu quero participar de tudo. E eu acho que, eu tenho certeza que a família ela precisa ser blindada. E eu passei isso para os meus filhos. Então, em primeiro lugar, somos nós. A gente blinda a nossa família e qualquer coisa que possa ameaçar a paz
né, a nossa paz, a nossa harmonia, a nossa cumplicidade, né, a gente quer bem longe da gente. Então, eu busco blindar a minha família e priorizar isso, porque eu sei que todas as coisas passam, menos os laços sanguíneos, né? Então, eu tenho isso muito forte dentro de mim. O que Simone projeta para o futuro? Olha, eu hoje estou com 55 anos de idade, né? E chegou um momento em que eu acho que eu preciso contribuir mais para ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária, porque eu estou começando a descer a linha da vida, né? E eu me sinto na responsabilidade de tentar contribuir para a gente ter um mundo melhor, para gerações futuras, né? Do jeito que as coisas estão, se a gente não entrar para participar da vida política partidária, a gente vai permitir que as coisas, elas com o tempo, elas fiquem cada vez piores, né? Então, eu entrei nesse processo com esse objetivo, de tentar fazer com que a gente possa construir, não só a Teresina, mas um mundo melhor. Um mundo melhor. A política, ela precisa ser encarada como um sacerdócio, não como benefício próprio. Você tem que usar a sua ação política em benefício das pessoas, né? Você tem que... eu bato muito nessa história. São as políticas de proteção social, são as políticas de garantia de direitos que elas precisam sair do papel e elas precisam ser implementadas de fato, né? E quando você tem esse objetivo, você prioriza as pessoas. As meninas até brincam comigo, meu grupo, porque eu sempre falo nas minhas reuniões o seguinte: o calçamento é muito importante, mas mais importante é quem pisa nesse calçamento. Eu não posso deixar de priorizar as pessoas. É o idoso, é a pessoa com deficiência, é a mulher que vive subjugada porque não tem oportunidade no mercado de trabalho, né? É aquela mulher que se submete à violência doméstica porque ela não tem como manter seu filho e não existe uma política de incentivo para isso, sabe? É a criança com deficiência que ela não tem a oportunidade, por exemplo, de estar numa sala de aula porque ela tem as limitações, mas ela tem capacidade de aprendizado. É você ver, por exemplo, como eu vejo aqui na periferia, crianças que têm distúrbios psicológicos, que fazem automutilação, e você vê que Teresina não tem um espaço para receber essas crianças, que as mães se desesperam porque elas não sabem como conduzir uma situação dessa e elas não têm para quem recorrer, sabe? São situações de injustiça social. É você ver, por exemplo, a nossa juventude cada dia mais cedo se envolvendo com a droga, com a criminalidade, meninas sendo mãe, totalmente despreparada psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, e isso fazendo com que os problemas sociais eles se avolumem, entendeu? Então, assim, o meu objetivo hoje, no momento em que eu já estou, né, descendo a minha linha da vida, é deixar a minha contribuição para um mundo melhor. Nós seguimos com a segunda parte da nossa entrevista com a candidata Simone Pereira, do PSD. Agora nós conversamos com a candidata sobre alguns pontos do plano de governo dela para Teresina. Candidata, no seu plano de governo, a senhora propõe uma reforma administrativa aqui para a capital, certo? Sim. Como é que será essa reforma? Como ela será feita? Quais serão as principais mudanças? Bom, o que eu vejo muito hoje na prefeitura é uma incompletude administrativa. O que é isso? A falta de integração entre os órgãos para a execução das políticas, né? A máquina ela está inchada em um sentido, tá certo? Mas ela também está deficitária em outro. Por exemplo, eu tenho uma proposta no meu plano de governo de criar a SDU da Grande Santa Maria. Por quê? A gente vê que a gente tem uma SDU que cuida muito da região sudeste e a gente viu o quanto isso foi positivo para a região do Grande Disseu. A região hoje da Grande Santa Maria, a zona norte, ela tem uma extensão territorial muito grande e problemas diversos. Teresina é assim, Teresina tem muitas faces e é necessário que a gente tenha uma ação direta respeitando a peculiaridade de cada comunidade. Então, a Grande Santa Maria hoje é um bairro extremamente populoso, tá certo? E que tem mais de 30 comunidades, sem falar na zona rural especificamente. Então, a gente coloca isso. A outra coisa que eu coloquei, a questão, por exemplo, na área da assistência social, existe um déficit muito grande com relação
a política de assistência na zona rural de Teresina. Eu sei que não é possível colocar um CRAS em cada comunidade rural, mas eu posso fazer um CRAS itinerante. Um CRAS que possa, de 2 em 2 meses, estar nas comunidades rurais para fazer o cadastro do Bolsa Família, para ver quem são os idosos que estão em condição de entrar na LOAS, receber o seu benefício, os encaminhamentos para os programas diversos que existem, tá certo? E associada a isso, em parceria com o governo do estado, levar os programas de cidadania, a identidade, a carteira profissional. Então, a gente precisa dar essa assistência maior para a zona rural, tá certo? A gente tem uma preocupação muito grande com relação à questão, por exemplo, dessas fundações. Algumas fundações, elas precisam se transformar em secretarias de fato, né? A gente vê, por exemplo, a gente já caberia ter uma secretaria de saúde mesmo dentro do município. Então, o que a gente vê, a questão, por exemplo, orçamentária, se você pegar o orçamento de Teresina hoje, você vê claramente a falta de compromisso dessa gestão com algumas políticas. Se você pega, por exemplo, o orçamento da CEMEL, que trabalha com esporte, com lazer, você vai ver que é extremamente resumido. Aí você vê, por exemplo, a Secretaria da Juventude, que é uma secretaria que ela executa as políticas de juventude, mas que ela não tem um suporte, como eu coloco no meu plano de governo, que seria, por exemplo, a Senjuve, ela tem uma perna, por exemplo, na Fundação UOL Ferraz, para capacitar as pessoas, na Fundação Monsenhor Chaves, para trabalhar a questão da cultura, né? Na própria assistência, na educação, é necessário, na CEMEL, que são políticas que envolvem a juventude. Então, eu não acredito em política pública feita de forma desarticulada e isolada. Uma política pública ela só é eficiente se ela houver a articulação. Então, a gente colocou no nosso plano de governo um enxugamento da máquina, mas também um incremento em algumas situações que, de fato, a prefeitura precisa estar mais presente. A zona rural de Teresina é muito abandonada, né? Então, existe um déficit muito grande da zona rural, da prefeitura com a zona rural. E as políticas de assistência social, as políticas de proteção à mulher, né? As políticas de garantia de direito ao idoso, à mulher, à criança e adolescente, elas são muito deficitárias. Então, no meu plano de governo, eu coloco essas situações. Candidata, nessa questão do enxugamento da máquina, alguns candidatos também propõem essa questão e falam em demissão de servidores. Nessa reforma que a senhora está fazendo, que a senhora pretende fazer, a gente pode falar nessa questão de demissões também? Demissão de servidores, não. Mas demissões de terceirizados, talvez, né? Até porque a gente sabe hoje, a gente não tem como provar, mas a gente sabe que o terceirizado ele é usado como forma de manipulação no processo eleitoral. O servidor efetivo, ele tem a garantia, né, de que ele tem o emprego dele preservado. O terceirizado, não. O terceirizado, ele vive sob ameaça, ele vive sob coerção, ele vive sob assédio moral, né? Por quê? Porque na hora que eu assumir, eu vou fazer uma auditoria dentro da prefeitura e vou fazer um levantamento da real necessidade da mão de obra terceirizada. Porque a gente sabe que existe um excesso muito grande na terceirização, né? Mas é por conta da lei de responsabilidade fiscal? Não só. Não só por conta da lei de responsabilidade fiscal. É muito pelo exército que hoje se tem para manipulação dentro de um processo eleitoral. Então, a gente precisa rever isso. E se for necessário a gente mexer na terceirização, a gente mexe sim. E outra coisa, se houver a real necessidade, é necessário que se faça um levantamento das finanças da prefeitura para que a gente abra concurso público. A mão de obra terceirizada ela não tem nenhum tipo de garantia, né? Então, a gente precisa dar isso para o povo de Teresina. Então, no servidor efetivo não se mexe. Mas no terceirizado a gente precisa rever a necessidade real da prefeitura. No seu plano de governo, a senhora propõe também a construção de um novo centro administrativo? Como será essa? Bom, a população ela tem essa dificuldade. Muita gente precisa ir numa secretaria de educação, a coisa está muito fragmentada, né? Os órgãos eles estão muito fragmentados. E é necessário que a população ela tenha um referencial. Então, ela vai num espaço onde ela possa resolver os problemas, né, que ela está em busca da solução. Teresina a prefeitura precisa ser desburocratizada, tá certo? Ela precisa
ter a possibilidade de oferecer um acesso mais fácil para o povo de Teresina. E mais, a prefeitura, ela bate nos peitos que ela tem uma rede de proteção social. O que me adianta eu ter uma rede de proteção social? Eu ter serviços que é para oferecer para a população e a população não ter conhecimento disso. A população não tem conhecimento. Eu estava estudando sobre o lixo, vou só contar um exemplo bem rápido para você. Eu estava estudando sobre o lixo e Teresina tem o plano de resíduos sólidos, né? E aí eu fui estudar, inclusive fui visitar o aterro sanitário. Lá eu me deparei com uma situação deplorável, que é a situação dos catadores de lixo, né? Que são pessoas que aquilo, degradante ou não, é a profissão, é de onde eles tiram o sustento. E a gente viu uma situação absurda, por exemplo, um catador de lixo disputando espaço com os urubus, né? Mas, bem, dentro do plano de resíduo sólido, tem lá os pontos de coleta de lixo, né? A coleta seletiva. E lá diz que a coleta seletiva é voluntária. Eu pergunto a você, você conhece algum ponto de coleta de lixo seletiva? Você sabe que você tem um programa municipal onde você é incentivado a pegar o teu lixo, a dividir e ter um ponto específico perto da tua casa onde você possa colocar esse lixo? Não tem. Então, é criar programas, tá certo? Programas de governo que a população não tem conhecimento, né? Para quê isso? Para captar mais recurso? Porque alguns fundos só vêm se você tiver o plano, se você tiver a implementação da política. Mas muitas vezes o que a prefeitura faz? Ela faz apenas com um objetivo específico, de conseguir o recurso necessário para a implementação daquele programa. No entanto, a população não tem conhecimento. A população não sabe como ter acesso, né? Então, o que adianta eu ter, por exemplo, uma rede de proteção social se eu não sei como é que eu vou ter acesso a essa rede de proteção social? Quais seriam algumas das políticas que a senhora realizaria para que a população tenha acesso a esse conhecimento? A gente usaria as escolas, a gente teria parceria com as entidades, as associações de moradores, as ONGs, as organizações não governamentais, os conselhos, que os conselhos são paritários. Os conselhos são paritários. No entanto, o que a prefeitura faz? Quem está lá representando as organizações não governamentais tem comprometimento com a causa que ele está defendendo. Agora, as pessoas que são indicadas pelos órgãos públicos, elas estão lá só para preencher espaço. Tá certo? É necessário que você coloque e encaminhe pessoas para compor os conselhos, pessoas que conheçam a política que ela está defendendo e que ela está construindo e que ela está fiscalizando. Então, os conselhos, eles são um ponto de apoio para essa divulgação. Por quê? Porque as organizações não governamentais estão lá dentro, tá certo? Os pontos de grande circulação, rodoviária, Lineu Araújo, os hospitais, onde você possa, por exemplo, se você tem uma rede de proteção social, você pega esse organograma e você deixa exposto em locais públicos. É você ir, por exemplo, às escolas, é final de semana você fazer uma atividade cultural e dentro dessa atividade cultural na comunidade você ter um momento onde você explique como a comunidade tem acesso. É preciso que o povo conheça a estrutura administrativa da prefeitura. Não adianta você estar a serviço do povo e o povo não saber qual é o serviço que você está oferecendo. Simone, a senhora tem sido uma das candidatas que tem debatido bastante dois temas, inclusão e acessibilidade. O que a população pode esperar da senhora nessas duas áreas? Olha, eu fui presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher por 2 anos. Eu sempre tive assento nos conselhos de direito, criança, adolescente, pessoa com deficiência, idoso. E a gente sabe o quanto que o poder público ele é omisso com relação às políticas de garantia de direito. A gente sabe, por exemplo, que a inclusão social ela é muito deficitária dentro dos programas da prefeitura, né? Embora o prefeito diz assim, a política de assistência foi premiada, eu fico, às vezes, pensando qual é o nível de premiação, quais são os critérios, sabe? O que é mensurado, de fato, para que seja premiado. Porque o que eu vejo é o idoso totalmente à margem dos programas sociais. O que eu vejo, por exemplo, são conselhos tutelares totalmente desestruturados. Uma cidade com quase 1 milhão de habitantes, que a gente tem apenas 5 conselhos tutelares, 25 conselheiros. E a gente sabe que a violação de direito à criança e adolescente,
ela é gritante dentro de Teresina. Né? A gente vê falar em mobilidade urbana, mas a gente não vê nem um minuto se falar sobre o idoso que tem dificuldade de locomoção, sobre as pessoas que têm deficiência. Né? E essas pessoas, elas não precisam se movimentar na cidade? Precisam. Então, eu como assistente social, eu não posso perder de vista a questão da inclusão, a questão da justiça social e a assistência social, não como assistencialismo, não como caridade, mas como política pública. E é uma política que, assim como a saúde, tem um sistema único. Tem o SUS, Sistema Único da Assistência. Isso é para que a política esteja mais próxima da população. Né? Então, como assistente social, eu não posso perder isso de vista. Todas as políticas públicas da prefeitura, elas terão como pano de fundo a assistência social, a proteção e a garantia de direito. Candidata, a senhora já afirmou em entrevista que não possui propostas mirabolantes para Teresina. Eu queria saber, por que a senhora tomou essa decisão? Veja bem, eu acredito que quando você vai fazer um plano de governo, você tem que levar em conta a arrecadação do município, o recurso do tesouro, tá certo? Por que isso? Para que você não gere uma expectativa falsa nas pessoas, tá? Quando você diz para a população, por exemplo, como o prefeito Firmino Filho fez na eleição passada, que ia construir uma ponte ali perto da Avenida Jockey Club e tal, e que se passaram os 4 anos ele não fez. Por que ele não fez? Porque a prefeitura ela não tem suporte financeiro para isso, tá certo? Então, a gente tem que fazer um plano de governo enxuto. E as possibilidades, à medida que elas forem se abrindo, elas vêm como uma surpresa agradável. E não eu chegar ao final dos meus 4 anos e a população dizer assim, mas você prometeu que ia fazer isso e você não fez. Há quanto tempo se vem prometendo, por exemplo, o município, um hospital da mulher? Não faz. Não faz. Por quê? Porque não é só você construir a base física. Construir a base física é fácil. Mas a manutenção desse serviço. Então, você tem que saber, eu vou conseguir a parceria com o Ministério da Saúde? Eu vou conseguir que a bancada compre essa briga junto comigo? Tá, eu vou fazer o meu projeto, eu vou lá, eu vou em busca do apoio da bancada, eu vou em busca do apoio do governo federal. Se eu conseguir, Teresina, eu consegui, não estava no meu plano de governo, mas nós vamos fazer, porque nós podemos fazer. Agora, eu fazer para iludir o povo, eu não vou. Por exemplo, eu acho uma deslealdade você gerar a expectativa de que Teresina terá uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, né, como se essa secretaria fosse fazer um policiamento ostensivo, que não vai. É responsabilidade do município a segurança pública? Sim, mas ela tem as limitações dela, imposta pela Constituição, não é por mim. E a Constituição ela precisa ser respeitada. O que é que a Guarda Municipal pode fazer? Ela pode ser um braço muito forte, sabe? Junto à Polícia Militar, mas tem que trabalhar em parceria. Quem faz policiamento ostensivo é a Polícia Militar, não é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela é a Guarda Patrimonial. Ela precisa, no meu plano de governo tem um anjo da noite. A Guarda Municipal ela vai estar na rua, mas ela vai estar na rua fazendo o papel dela. E aí ela vai ser um aliado e um braço muito forte dentro do momento em que tiver uma situação que exija a ação efetiva da Polícia Militar. Mas dizer que vai fazer policiamento ostensivo eu não posso. É jogar para a plateia, gente. Isso não existe. Então, está na hora da gente ser mais honesto com o povo de Teresina, sabe? Quer ganhar a eleição? Ganhe com a verdade. Não ganhe iludindo o povo, não. Eu estou vendo aí um monte de candidato hoje falando, vamos fazer o Hospital da Mulher, vamos fazer um hospital exclusivo feminino, quando o governo do estado vai já inaugurar um hospital materno-infantil. Se tem, vai ser inaugurado agora, gente, pelo amor de Deus. Não venham dizer que você vai fazer porque vai terminar os 4 anos e você não vai fazer. Não é só construir, é o serviço funcionar. Quantas unidades básicas de saúde não foram construídas em Teresina? Semana passada eu fui na unidade básica de saúde lá do Promorá. Está há 7 meses fechado e a prefeitura alegando que é por conta de um processo licitatório. Um processo licitatório numa unidade básica de saúde no momento de pandemia. É uma situação emergencial, dispensa o processo licitatório. Não faz porque não quer. Aí o povo do Promorá está indo para onde? Para os bairros adjacentes que não dão conta de atender nem a sua própria demanda. Entendeu? Então, assim,
Vamos fazer unidade básica de saúde, mas vamos fazer aparelhada com condição de funcionar. Ah, vou construir tantas praças públicas. Não, eu não vou, não coloquei no meu plano de governo construir praça pública. Por quê? Porque eu preciso recuperar o que já existe. É patrimônio do povo. Está lá às escuras, sabe? Quantos e quantos campos de futebol, quadras esportivas tem espalhado em Teresina que não tem alambrado, que não tem iluminação, que não tem condição de uso. Aí eu vou construir novas se eu tenho equipamentos públicos que precisam ser restaurados para que a comunidade possa usar? Não, quando eu restaurar tudo, eu inicio um novo processo. Sabe? É igual a casa da gente. Ora, se a minha casa está bagunçada, eu não vou construir um cômodo novo antes de eu arrumar o que eu tenho. Ah, tá tudo bonitinho? Eu faço um novo cômodo. Então, é preciso parar de jogar para a plateia, é preciso parar de iludir as pessoas. Sabe? As pessoas, elas precisam saber da real. Olha, o que é possível fazer é isto. A Simone não vai em busca de outras alternativas? Vai. Mas ela não pode estar registrada no meu plano de governo. Porque se ela estiver registrada, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer. E o que eu dependo do governo federal, eu não posso garantir. Candidata, a senhora afirma que alguns outros candidatos estariam jogando para a plateia, fazendo falsas promessas sobre essa questão do Hospital da Mulher e da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Não só isso. Quais seriam esses candidatos? Não só... Praticamente todos. Praticamente todos. Basta ver o plano de governo. Praticamente todos. Olha, a tentativa de você convencer o eleitor, ela faz com que as pessoas, ela crie situações, assim, sabe, promessas que são absurdas, entendeu? Então, por exemplo, quando você discute a questão do Integra, você tem que discutir com responsabilidade. Tá errado o Integra? Tá. É um sistema falido, já nasceu falido. Não atende à necessidade do usuário do transporte público de jeito nenhum. Por quê? Porque não foi dialogado. Foi empurrado de goela abaixo no povo. Agora, eu vou chegar para você hoje, para a população, e dizer, gente, eu vou demolir tudo, eu vou destruir tudo. São milhões e milhões de reais, nosso, meu, seu, do povo, que foi colocado ali. É necessário ver com muita responsabilidade a adequação. Vai demolir o que precisa demolir? Sim, por exemplo, tem aquela parada de ônibus em frente, o Mercado do São Joaquim, que tem que ser demolida. Não tem outra alternativa. Ali é jogar no chão mesmo. Os corredores exclusivos de ônibus precisam ser revistos. Tem lugar que não pode. Eu moro bem aqui na Kennedy, no horário de pico, para eu chegar no Balão do São Cristóvão, minha amiga, eu vou lhe dizer, é um sofrimento, é um desconto de pecado. Não é brincadeira, não. Por quê? Porque uma via estreita, que se colocou um corredor exclusivo para ônibus, se quebra um ônibus dentro do corredor exclusivo para ônibus, é um caos absurdo. Quantos sinais de trânsito a gente tem do Balão do São Cristóvão até chegar aqui na Pedra Mole? Então precisa ser revisto tudo isso. Agora, tem que se rever com responsabilidade. Tá? Tem que se rever as coisas, levando em consideração que ali tem recurso público. Né? É preciso chamar a engenharia de trânsito? Sim. É preciso chamar, por exemplo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo? Sim. Sabe? As pessoas que de fato entendem das coisas. É preciso chamar os comerciantes das avenidas principais que foram prejudicados por conta desse sistema? Sim. É preciso dialogar, é preciso conversar. A prefeitura, ela não é propriedade do prefeito, não. Ela é do povo, o prefeito está lá para servir o povo. E se eu estou lá para servir o povo, eu tenho que ouvir, eu tenho que dialogar, eu tenho que saber o que é que o povo espera de mim. Não é eu fazer o que eu idealizo como melhor, não. Eu tenho que atender à necessidade do povo de Teresina. Não é a minha e nem a minha vaidade pessoal. Tá? Porque o que a gente vê muito dentro desses planos de governo aí é briga de egos. As pessoas querem disputar o que existe de mais mirabolante. Gente, vamos fazer o real, vamos levar a dignidade para o povo, vamos devolver a esperança para as pessoas de que pode, de fato, haver políticos comprometidos, políticos que entendam que ele está ali para levar a dignidade para as pessoas, que se façam gestão com respeito e com amor, acima de tudo. Porque senão, Teresina vai viver no subdesenvolvimento, eternamente. Sabe? Não, a gente não vê. Por exemplo, nós vamos atrair grandes indústrias para Teresina. Perdemos agora a Coca-Cola, perdemos a Dudico. Por que não fez uma política para segurar essas empresas aqui? Quantas pessoas foram desempregadas? A Bonaplast, fábrica de fechou, sabe? E só daqui para frente que se vai fazer um choque de gestão? Só daqui para frente que vai tentar atrair
Por que deixou ir embora o que já está? Por que a gente não tem um polo industrial decente que dê possibilidade para alguém de fato ter vontade de vir investir aqui? Por que a prefeitura não faz um convênio, uma parceria com o Serviço Social da Indústria para capacitar a mão de obra? Como é que eu vou instalar uma indústria aqui? Se eu chegar aqui, eu vou ter que trazer minha mão de obra toda de fora, porque eu não tenho uma mão de obra especializada dentro de Teresina? É isso que eu digo que é jogar para a plateia. Primeiro, vamos preparar a Teresina para receber os grandes investimentos. No dia que Teresina estiver preparada para receber grandes investimentos, Teresina vai receber. E isso perpassa, inclusive, pelo investimento nas pessoas. Por você capacitar. Quantos jovens estão aí sem esperança de um futuro? Por que esses jovens não estão sendo capacitados? Por que não se faz a parceria com os diversos órgãos que existem? O Sistema S está aí, aberto para fazer essas capacitações. É preciso investir nisso. Aí eu vou dizer, eu vou trazer grandes indústrias. Vai não, amiga. Não vai. Não vai porque Teresina não está preparada para receber grandes investimentos. E os investimentos que estão aqui estão indo embora. E eu não vejo nenhuma política para tentar reter isso. Né? Então é isso que eu chamo de jogar para a plateia. Candidato, das propostas que a senhora tem escutado durante debates, sabatinas, qual a senhora classifica como a que se destaca dentre essas propostas que a senhora classifica como absurdas? Olha, é até difícil nominar, porque eu acho que muita coisa ela é fantasiosa em alguns planos. Né? Eu não queria tecer nenhuma crítica específica contra nenhum dos candidatos, dos meus concorrentes. Né? A gente está no processo eleitoral e, assim, para eu dizer que eu sou boa, não preciso dizer que o outro é ruim. Mas eu sei que Teresina tem discernimento, o eleitorado de Teresina tem discernimento e esses espaços, né, eu até acredito que esse momento da pandemia, ele de certa forma contribuiu. Por quê? Porque a imprensa está abrindo mais espaços, como esse que você está abrindo agora, onde as pessoas podem me conhecer um pouco melhor, tá certo? E as pessoas elas estão tendo esse discernimento. E eu entendo que estão tendo quando eu passo na rua e eu sou parada pelas pessoas. Dizem, olha, eu vi você no debate, eu vou votar em você por isso, sabe? As mulheres estão se destacando, entendeu? Então, as pessoas elas estão atentas. E eu acho que esse momento ele é mais rico. As pessoas estão vendo as propostas, as pessoas estão podendo ter esse discernimento de saber quem está jogando para a plateia e quem não está. Infelizmente, a gente ainda tem, eles têm uma arma muito forte ainda, aliás, duas armas muito fortes, que é o poder político e o poder econômico. Infelizmente, a gente vive numa cidade que ainda carece de muita coisa. Sabe? A gente vê hoje, por exemplo, vou só citar um exemplo de poder de manipulação. As medicações, elas estão faltando nas unidades básicas de saúde. As pessoas vão lá e elas voltam com sua receitinha para casa. Muitas vezes ela não tem como comprar aquele medicamento. E aí chega um político e diz assim, não, me dê sua receita que eu compro. E a pessoa diz assim, eu vou votar nele, porque não tinha meu remédio lá na unidade básica de saúde, ele veio aqui e me deu meu remédio, eu sou muito grata a ele. Quer dizer, ela não tem a compreensão de que o político sério, ele estaria brigando para que a medicação estivesse lá, porque é um direito dele enquanto cidadão. A pessoa não precisa estar mendigando esse tipo de coisa, não, porque é a obrigação do poder público, sabe? E eles conseguem manipular as pessoas dessa forma, por quê? Porque, primeiro, a fome é imediatista, a necessidade é imediatista. Eu sou mãe. Se eu tivesse um filho doente, precisando de um medicamento, e eu não ter como comprar um medicamento, e a pessoa viesse me oferecer, eu ia receber. Como é que eu não ia receber para salvar a vida de um filho meu? Eu ia. Então, muitas vezes, as pessoas elas se submetem a determinadas situações pela própria condição. Né? E aí a gente não pode julgar essas pessoas. A gente tem que julgar são os políticos desonestos, que manipulam as pessoas e que fazem qualquer coisa para se manterem no poder, para manter o poder político, sabe? Para manter o poder econômico, para manter o controle da nossa cidade. Eu não canso de dizer, teresinenses, Teresina não pertence a nenhum grupo político. Teresina é minha, Teresina é sua, Teresina é nossa. E eu não me canso de dizer, não tenham medo da mudança, não tenham. No dia da eleição é você e a urna e sua consciência. Não tenha medo da mudança. A hora é essa. Se a gente não promover essa mudança, a gente vai ter mais 4 anos para uma nova oportunidade. Mas a consequência das atitudes desses gestores, elas
levam muito mais que 4 anos. Candidata, agora sobre segurança. Se a senhora for eleita, Teresina terá uma prefeita mulher. Sim. Aqui em Teresina, neste ano, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, a capital já teve 9 feminicídios. Na sua gestão, o que essa população de mulheres pode esperar nesse sentido de políticas públicas para combater a violência contra a mulher e essa questão do feminicídio? Inclusive, hoje foi assassinada uma mulher grávida pelo marido, né? Então, veja bem, de março de 2015, né, quando foi instituída a lei do feminicídio, até abril de 2020, nós tivemos 33 feminicídios em Teresina, né, com o de hoje, 34. Desses 33, 31 eram com vínculos familiares, né? Ou seja, foram mulheres assassinadas por seus companheiros, por seus maridos. Existia um vínculo familiar. Desses 33, 24 eram mulheres negras, né? O que isso traduz? Traduz exatamente aquilo que eu falei no começo. É a mulher ter que se submeter a determinadas situações de violência doméstica, por ela não ter uma oportunidade no mercado de trabalho, por ela não ter como prover o seu próprio sustento e nem prover o sustento dos seus filhos. E essa violência doméstica, que ela pode começar com uma violência psicológica, evoluir para uma violência física, ela chega ao feminicídio, né? Por quê? Nós temos aqui, por exemplo, aqui na minha região, na Cidade Jardim, tem um centro de produção fechado, que poderia estar sendo usado para capacitar as mulheres, sabe? Para que as mulheres pudessem estar se profissionalizando. As linhas de créditos, elas precisam ser abertas, exclusivas, direcionadas para a mulher. Porque, na verdade, quem banca a casa, quem sustenta, quem está lá e que não arreda o pé, é a mulher, sabe? Então, é preciso que essas políticas elas aconteçam. A mulher ela precisa ser empoderada. Ela tem que ficar com o companheiro dela porque ela ama, porque é bom estar com ele. Não porque ela está tendo que se submeter àquela condição, porque ela não tem um espaço no mercado de trabalho. Não existe política pública em Teresina de empoderamento da mulher, para levar a mulher para o mercado de trabalho, para que a mulher possa ter autossuficiência financeira. E é isso que faz com que o feminicídio aconteça, porque o homem exerce poder sobre a mulher. E o poder econômico, ele faz com que o homem entenda que ele é proprietário daquela mulher e ele pode dispor dela da forma que ele quiser. Então, as mulheres vivem subjugadas por falta de políticas, né, de incentivo ao empoderamento da mulher. Com relação à questão da saúde da mulher, nós também temos uma proposta de fazer o calendário anual de saúde da mulher. Como é que funcionaria isso? Cada mês do ano seria dedicado a investigação, diagnóstico e encaminhamento para tratamento. Por exemplo, teremos um mês voltado exclusivamente para o câncer de mama. E todas as unidades básicas de saúde, todos os equipamentos de saúde da prefeitura estariam abertos para esse processo de investigação e diagnóstico. Tá certo? Um mês voltado para o câncer do colo uterino, um mês voltado para a questão da depressão pós-parto, tem que ser incluída, inclusive, no pré-natal. A cada 4 mulheres, uma sofre de depressão pós-parto. Mulheres que chegam, inclusive, a matar os seus bebês por conta de um problema desse. Essa questão da depressão pós-parto, ela precisa ser incluída dentro do processo do pré-natal. E a gente precisa discutir com a sociedade. Endometriose, sabe? São situações que a gente não discute no dia a dia. Só se fala de câncer de mama, câncer de útero. E tem muita coisa que acomete a mulher, né? Então, a gente precisa ter um calendário anual dedicado à saúde da mulher. E a gente vai fazer isso, né? Então, a gente precisa ter políticas de empoderamento da mulher, cuidar da saúde da mulher, né? E fazer com que a mulher ela possa ser autossuficiente e ocupar o espaço que é de direito dela. Ora, se eu, que sou uma pessoa que sou independente, eu sou uma pessoa que eu tive a oportunidade de exercer diversos cargos públicos, eu sou uma mulher empoderada, eu sofro preconceito. Dentro desse processo eleitoral, todo mundo vê claramente a forma preconceituosa com que algum candidato se dirige a mim pelo fato de eu ser mulher. Tenta intimidar, né? Como se o homem ele estivesse acima, como se a mulher não pudesse ocupar determinadas posições. Ora, eu represento a legitimidade de uma luta
que começou com direito a voto lá em 1932. Eu represento essa legitimidade. As outras candidatas representam essa legitimidade. E a gente precisa ser respeitada. Porque a gente está aqui em busca de ocupar um espaço que é nosso de direito. E nenhum homem tem o direito de tentar nos intimidar por isso. E nem achar que nós somos menos do que ele. Porque nós não somos, não. Nós temos uma capacidade administrativa superior ao do homem. Sabe por quê? Porque quem administra a nossa casa somos nós. Quem estabelece a ordem dentro de casa somos nós. Quem conduz a educação dos nossos filhos no dia a dia somos nós. E se nós somos capazes de fazer isso dentro do nosso lar, por que nós não somos capazes de fazer na gestão pública? Eu fui secretária de Estado 3 vezes. Fui secretária executiva da Sencasp, sabe? Fui diretora do SEM, trabalhei com adolescente infrator. E por onde eu andei, eu deixei minha marca enquanto gestora. E se eu pude fazer aonde eu andei, por que eu não posso fazer pela cidade de Teresina? Com uma diferença, sabe? A ótica feminina, ela é diferente. A gente tem uma sensibilidade que os homens não têm. A gente tem uma característica nossa que é dada por Deus. Quando Deus nos deu o dom da maternidade, Ele nos deu junto com isso a característica de querer cuidar, de querer proteger. Esse espírito protetor, ele é nato nosso, mulher. E é dessa forma que eu quero administrar a Teresina, sabe? É com amor, é com respeito, é com cuidado, é com zelo pela pessoa humana. Candidata, alguns outros candidatos têm denunciado ter sofrido ataques com fake news. A senhora já sofreu algum desses ataques? Não, fake news, não. Não posso dizer que sofri fake news. Até o presente momento, não. Eu tenho sofrido outros tipos de ataque. Ataques de preconceito, né? Ataques de querer, de certa forma, desconstruir a minha candidatura, tentativa de associar a minha imagem a grupos políticos que eu não pertenço, como forma de querer denegrir a minha imagem. Isso eu tenho sofrido, né? Mas, assim, eu tenho me defendido, até porque eu costumo dizer que a minha força e a minha coragem, ela é proporcional ao tamanho do meu desafio. É difícil uma coisa me intimidar. Essa era justamente a minha próxima pergunta. Principalmente entre adversários, há comentários que associam a sua candidatura, que falam que a senhora seria uma das candidatas ligadas ao Palácio de Karnak. Como é que a senhora rebate esse tipo de comentário? Bom, eu tenho um vínculo partidário há 28 anos com o deputado Júlio César de Carvalho Lima. Eu tenho um grupo político e eu pertenço ao PSD. Eu ocupei secretarias da gestão do governador Wellington Dias por indicação do meu partido. Assim como eu já servi ao governo do PMDB, né, servi ao meu estado através de uma indicação do meu partido, quando a gestão do estado estava a cargo do PMDB. Já fui secretária executiva na Sencasp, na época em que o Elmano Ferrer era prefeito, né, por indicação do meu partido. Então, assim, eu sirvo a um partido e eu ocupo os cargos administrativos que o meu partido indicar para servir ao meu estado, né? E isso não me vincula politicamente nem com o Palácio do Karnak e nem com o Palácio da Cidade. A minha vinculação é com o PSD, capitaneado pelo deputado Júlio César e o deputado Georgiano. Candidata, recentemente a senhora fez uma denúncia de que um pesquisador do Instituto Opnar teria omitido o seu nome de uma das pesquisas realizadas por esse instituto. A senhora poderia relatar ao nosso internauta o que aconteceu, por que a senhora fez essa denúncia? Bom, eu já tinha ouvido algumas pessoas me falando, olha, passou um pesquisador na minha casa. Na verdade, eu recebi 3 denúncias desse nível, né? E teu nome não está entre os nomes que estão sendo pesquisados. Mas eu não tinha como provar, né? Mas o Senhor abençoou, né? E uma pessoa filmou uma situação dessa. Chegou um pesquisador e ele ligou a câmera do celular e gravou, né? E, de fato, quando ele foi questionado, ele disse, sim, mas eu vou votar na Simone Pereira, o nome dela não está aí? Não, o nome dela não consta aqui. Não, mas por que não consta? Não, porque foi uma decisão lá, porque ela não estava pontuando e tal. Ora, como é que você pode mensurar o crescimento de um candidato se o nome dele não está na pesquisa? Como é que eu vou mensurar isso? Né? Então, a gente
divulgou isso, porque já existiam várias denúncias, não é só eu que denuncio essa coisa de pesquisas criminosas. Por quê? Porque, infelizmente, a prefeitura entende que a pesquisa ela ainda é um instrumento de manipulação. Por quê? Porque ainda existem pessoas que dizem assim, a questão do voto útil, eu não vou perder meu voto, eu vou votar em quem está na frente na pesquisa, porque eu não vou dar meu voto de graça. Existe ainda muito isso, né? E a prefeitura, por ter esse conhecimento, ela usa a pesquisa como um instrumento de manipulação, né? Mas eu mostrei, cabe à população avaliar, eu não me intimido com pesquisas, depois que isso aconteceu, pesquisa não me abala, nosso trabalho tem se intensificado e para a gente a pesquisa real é a da urna. Na hora que abrir a urna a gente vai saber o que de fato está acontecendo na realidade de Teresina. A senhora ingressou com ação na justiça sobre esse caso? Ingressamos sim. Algumas informações, vindas principalmente de adversários, questionam a veracidade desse vídeo, porque ele não foi publicado na íntegra. Como é que a senhora rebate esse tipo de crítica? Bom, a pessoa que mandou para mim, ela me pediu que preservasse a sua identidade. Né? Ela disse, eu vou te mandar, mas eu gostaria que você preservasse a minha identidade. É um direito que a pessoa tem. Então, o que foi cortado no vídeo foi apenas um momento em que a pessoa identifica, porque no final o cara pergunta lá o seu nome, endereço, tal. Então, são os dados pessoais da pessoa que a pessoa fala. Né? Então, a pessoa me pediu esse comprometimento, esse compromisso, e eu fiz esse compromisso com a pessoa. Né? Eu me comprometi de não fazer esse tipo de exposição. Então, as imagens elas falam por si só, dá para você ver o crachá da pessoa, né? O crachá é muito claro. Então, se a pessoa não tivesse de fato a serviço daquele instituto, ela teria vindo publicamente se defender, né? Porque a gente mostra claramente quem é a pessoa. Então, assim, na verdade, é a tentativa de desqualificar toda e qualquer denúncia que possa mostrar a forma desonesta com que eles agem, né? Candidata, nos bastidores comenta-se que o Júlio e Georgiano, que já foram da base do Firmino, em um eventual segundo turno, apoiariam o candidato do prefeito, o Kleber Montezuma. A senhora seguiria esse posicionamento? Apoiaria o Kleber também? Olha, isso sim é fake news, porque até o dia 15 de novembro, nós acreditamos que nós estaremos no segundo turno. Então, a gente não discute sobre essa hipótese de apoiar A ou B. A gente pode até pensar em quem vai nos apoiar. Né? É como eu lhe disse, pesquisa não nos intimida. Nós estamos fazendo o nosso trabalho e nós acreditamos que nós estaremos no segundo turno. Então, a gente não discute essas questões, isso é fake news. Tá certo, candidata. Então, agora a senhora faça, por favor, suas considerações finais, para que a gente dê encerramento a essa entrevista que conclui a série de entrevistas que o 86 tem feito com os 13 candidatos à Prefeitura de Teresina. Fique à vontade, candidata. Obrigada. Então, eu queria me dirigir a você, teresinense, pedir que nós estamos na reta final, que você repense, que você analise cada candidato, que você olhe ao seu redor, no seu bairro, e veja se de fato essa prefeitura tem compromisso com a sua comunidade ou não. Olhe a sua vida. Entenda que o seu projeto pessoal, ele só será possível se você tiver uma gestão justa e que possibilite que você realize os seus sonhos. Está na hora de Teresina ter um político, um gestor, que entenda que ele está lá a serviço seu, a serviço do povo de Teresina. Não tenham medo da mudança. Vocês querem uma cidade que tenha as galerias feitas? Vocês querem uma cidade que tenha um sistema de drenagem, onde as pessoas não percam suas casas, seus imóveis, suas motos, sua vida, porque bueiros já tragaram vidas humanas, né? Vocês querem um sistema de integração respeitoso? Vocês querem que as pessoas com deficiência elas tenham os seus direitos garantidos? Vocês querem que a nossa juventude não morra tão cedo por conta da droga e da criminalidade? Vocês querem uma Teresina mais segura? Segurança dada pelo município serão através das políticas de proteção social de garantia de direito. Enquanto tiver fome, enquanto tiver miséria, enquanto tiver exclusão, haverá violência. Nós vamos combater a violência sim, mas com políticas de proteção social e políticas de garantia de direito. Teresina, está na hora da virada, está na hora da mudança.
né? E eu coloco meu nome à disposição para uma gestão mais justa, mais digna e que devolva a esperança a você, homem, a você, mulher de Teresina. 55, dia 15, para que nós possamos ter a primeira prefeita mulher de Teresina, assistente social, moradora da periferia dessa cidade.